O assédio moral é caracterizado pela humilhação constante e repetitiva. A situação pode acontecer no ambiente de trabalho, na escola, na família. Para falar sobre esse tipo de comportamento que prejudica as relações pessoais, está aqui no estúdio o psicólogo Marcos Bersan. Senhor Marcos, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Bom, então, o que caracteriza o autor do assédio moral? Olha só, a gente poderia dizer que o assédio moral é uma terminologia nova. Na literatura há muita pouca coisa sobre assédio moral, né? Fala-se mais em assédio sexual. A gente pode dizer que o assédio moral, a pessoa, o trabalhador, no caso no trabalho, ele é acometido de uma sensação de menos-valia, né? De se sentir diminuído, muitas vezes, pelo seu superior. E isso acomete várias doenças físicas, né? Tal como irritabilidade, a perda da libido, enfim, sintomas físicos que acarretam essa situação toda, essa situação emocional. Olha, a Sueli do bairro Mariano Procópio faz uma pergunta em relação a crianças e adolescentes. Que tipo de tratamento podem fazer para superar o assédio moral? Aqui cabe colocar, então, crianças e adolescentes também são passíveis de assédio moral ou se trata de gozação, de brincadeira entre colegas? Qual é Olha só, é muito sutil, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o assédio moral, ele sempre acontece numa relação de poder. Ou seja, no trabalho, na família, enfim, tem que haver a relação de poder. E outra coisa importante é a frequência com que acontece, né? O tratamento é a psicoterapia. Agora, tem que saber se trata de uma brincadeira esporádica, de alguma coisa nesse sentido, ou se é algo com frequência, se é algo ostensivo. Isso aí sim caracteriza, né, o assédio moral. Agora, pode haver essa relação de poder, por exemplo, de um professor com um aluno ou vice-versa? Sem dúvida, são aqueles predicados, né? O sujeito é gordo, magricelo, enfim. Qualquer relação onde você diminua o outro, tal como o professor com o aluno, onde o professor ele acaba perseguindo o aluno, dando tarefas descabidas, ou tarefas impossíveis, ou tarefas aquém da capacidade do aluno, onde o aluno se sinta diminuído. Né? A sensação da menos-valia que eu havia dito. Isso aí inclui também a questão do apelido? Sem dúvida, o apelido. Mas esse apelido tem que vir com outras situações. Pejorativo, por exemplo. Sim, o apelido ele tem que ter uma durabilidade, uma duração. Ele acontece durante um período, né? A frequência, sem dúvida. De modo geral, o assédio moral começa com uma brincadeira tida pelas pessoas como inofensiva. E essa brincadeira acaba tomando proporções maiores e pode trazer consequências últimas e drásticas, que seria até o suicídio. Bom, a Sandra do Eldorado pergunta se quando não se tem provas do assédio moral, qual recurso pode ser usado para tomar as devidas providências? Ou seja, que orientação você também daria para a pessoa tentar pegar essas provas de assédio? É muito difícil, porque é uma coisa muito sutil. De modo geral, a pessoa que comete o assédio moral, né, ela não deixa essas pistas, né? Mas, de modo geral, a pessoa tem que ter testemunhas, né? Ela tem que guardar e-mails, recados, bilhetes, até a questão do atestado médico, de um tratamento, porque é muito comum no assédio moral, tal como na empresa, a pessoa fazer um acompanhamento ou um problema de saúde e ser motivo de piada naquela empresa, né? Achando que a pessoa está fazendo corpo mole. Então, enfim, ela tem que tentar reunir essas provas. Não é fácil reunir, né? E lembrando que é um crime, né? Já existe jurisprudência sobre isso já. Pois é a pergunta do Vitor do bairro Santo Antônio, né? Ele pergunta que tipo de assédio pode levar a um processo? Só o moral ou outro tipo também? É questão do direito, né? Eu posso falar da questão psicológica, o que caracteriza esse assédio moral é uma série de coisas, né? A pessoa acaba ficando adoentada mesmo, ela fica sofrendo de mal físico. Né? Então ela vai com certeza fazer um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, vai repercutir no meio familiar dela, ela vai ter perdas, a produtividade vai diminuir. Agora, cada um reage de um jeito. O homem, de modo geral, ele recorre à bebida, ao alcoolismo. A mulher tem uma outra reação, que às vezes é o choro, é comentar com uma amiga. Então, cada pessoa reage de um jeito. Agora, tem que juntar, né, aglutinar provas aí para caracterizar o assédio moral. Pode haver também assédio moral dentro de casa, por exemplo, entre o marido e a mulher com relação ao marido? Sim, o assédio moral é toda relação de poder onde você diminui o outro, menospreza, humilha, através de situações vexatórias, né, em público de modo geral, onde você se sente diminuído, você perde a confiança em si mesmo, na sua capacidade, e você, é interessante que a vítima passa a acreditar em alguns momentos que ela é merecedora desse comportamento, de xingamentos,
de atitudes assim. Então, em alguns momentos, ela acaba pensando, será que eu não mereço isso? Será que a culpa realmente não é minha? Tal como o empregado, tal como a esposa. Então, para ter assédio moral, tem que ter relação de poder, tem que ter frequência e tem que ser algo ostensivo. Pois é, pela experiência do senhor, em que situações, né, em empresa, instituição, onde o assédio moral acontece com maior frequência? Olha, acontece de modo geral em empresas onde a competitividade é muito exacerbada, em instituições onde a hierarquia também é muito grande e onde é uma instituição extremamente autoritária, porque só nesse local sobrevive essa pessoa que comete o assédio moral. Então, ok. Muito obrigado, senhor Marcos, pela participação do senhor aqui no MGTV. Boa tarde. Boa tarde.